Alô, meu povo, vamos lá com as informações de hoje. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Porque acabou o Campeonato Brasileiro só ano que vem agora, né? E os estaduais que começam aí no mês de janeiro em alguns estados. Mas encerrou o Campeonato Brasileiro. Vamos primeiro, antes de falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar da situação é, da política nacional, que anda sempre naquela história, né, da tentativa de incriminar Bolsonaro. E algumas coisas, né, vão caindo por terra. Algumas coisas não, todas as narrativas vão caindo por terra sempre, né? Tanto é que não conseguiram comprovar nenhuma participação de Jair Bolsonaro. E o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, afirmou não ter informações sobre o envolvimento do antigo presidente em supostos planos para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, do Extremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A declaração foi dada durante depoimento à Polícia Federal na última quinta-feira, dia 5. Cid foi convocado a prestar novos esclarecimentos no âmbito da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que resultou na abertura de um inquérito. Nesse processo aí, tanto Cid quanto Bolsonaro estão entre os 37 indiciados pela Polícia Federal. O depoimento foi motivado por declarações feitas pelo advogado de Cid, César Bittencourt, à Globo News. Durante a entrevista, Bittencourt sugeriu que Bolsonaro tinha ciência de um plano, mas posteriormente esclareceu que não se referia a um plano de morte. Fontes ligadas à Polícia Federal informaram que Bittencourt, presente no depoimento de Cid, confirmou que houve um equívoco na sua fala anterior. Ainda na quinta-feira, Mauro Cid reiterou, né, que desconhecia qualquer plano relacionado aos supostos assassinatos de Lula e Alckmin, né? E todos os indícios apontam que a Polícia Federal do Lula, né, não conseguiu encontrar nada de sólido com Mauro Cid, né? Vale ressaltar que em março deste ano Cid foi preso, e foi preso novamente por descumprimento de cautelares impostas e por obstrução da justiça. Na ocasião, houve o vazamento de áudios em que o ex-ajudante de ordens critica a atuação do relator dos casos, o ministro Alexandre de Moraes, e afirma que foi pressionado pela Polícia Federal a delatar episódios dos quais não tinha conhecimento ou que não aconteceram, né? Ou seja, fala o que nós queremos ouvir, e porque eles estão com a narrativa pronta, né? Ou seja, o depoimento do Mauro Cid na quinta-feira foi um balde de água fria na última narrativa do sistema. Mas a narrativa continua, né? Continua, deve continuar. Eles querem porque querem incriminar Jair Bolsonaro. E falar em Bolsonaro, iniciado em pelo menos 3 inquéritos da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu-se hoje com o renomado jurista Ives Gandra, né? O Ives Gandra Martins, que esteve reunido hoje em São Paulo, né, com o Jair Bolsonaro, enquanto foi intermediado por parlamentares paulistas de direita, e teve como objetivo discutir, né, as estratégias jurídicas diante das absurdas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro enfrenta acusações relacionadas à suposta venda ilegal de joias sauditas, falsificações de certificados de vacinação contra a Covid-19 e a tal tentativa de golpe de Estado, né? Do golpe. O nome de Ives Gandra foi mencionado na investigação sobre o golpe devido a um documento encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Arquivo intitulado Análise Ideia Ives Gandra, né? E apresenta uma interpretação jurídica do jurista sobre o artigo 142 da Constituição, sugerindo que as Forças Armadas poderiam atuar como garantidoras dos poderes constitucionais em situações específicas. Ives Gandra afirmou em resposta a questionamentos de um ex-aluno do Exército que o emprego das Forças Armadas poderia ser solicitado por um dos poderes em caso não haver uma outra solução, né? Essa análise gerou controvérsias e levou à apresentação de uma representação contra o jurista por parte da Associação Brasileira de Imprensa, a extrema imprensa, né? E do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, que é o Direito dos Manos, que alegam que o parecer teria sido usado como inspiração para atos golpistas. Ou seja, eles inventam tudo, né? Eles fazem um filme na cabeça deles e colocam isso como inquérito policial. Embora Gandra não tenha sido indiciado, a menção ao seu nome nos inquéritos colocou
o advogado sob escrutínio público, né? E está muito claro aí que o sistema quer, porque quer derrubar, quer colocar Bolsonaro como o autor, né, de um possível golpe de Estado. Eles não estão conseguindo, mas vão continuar tentando, né? Eles querem de qualquer forma, né? Hoje o Bolsonaro está inelegível, eles querem de qualquer forma arrumar algum pretexto para que o Bolsonaro não consiga esse direito a se candidatar. Mas vai conseguir sim, né? Pelo andar da carruagem vai. Tá difícil? Tá. Hoje a briga com o STF, que é o extremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, tá difícil, né? Porque a maioria é contra, mas segundo algumas informações que a gente recebe aí, principalmente da imprensa, aquelas mais sérias, né, de que essa situação tende a mudar em breve. Então vamos esperar que mude, né? Agora sim, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Acabou o Brasileirão 2024 com o Botafogo campeão, né? Na rodada de ontem, a última, em que os jogos foram disputados simultaneamente, 10 partidas, né? Alguns destaques a gente pode apontar. O destaque do Palmeiras, que perdeu em casa para o Fluminense e salvou o Fluminense da segunda divisão. A despedida do Jeromel, né? A aposentadoria do Jeromel aí no Grêmio, onde foi o jogo de despedida. As 9 vitórias consecutivas do Corinthians e, claro, o título do Botafogo campeão brasileiro de 2024, né? O segundo título do Brasileirão do Botafogo, né? Foi campeão em 1995, já no distante ano 95, né? 29 anos atrás, quando ganhou do Santos. E agora, na era dos pontos corridos, o Botafogo ficou com o título. Nós tivemos uma rodada interessante, né? Nessa última rodada, o Corinthians foi a Porto Alegre e sapecou 3-0 no Grêmio. Quase que o Grêmio não consegue a classificação à Copa Sul-Americana, né? Tomou um baile ontem lá no seu estádio, na Arena do Grêmio. Corinthians que teve os gols anotados aí pelo Yuri Alberto de pênalti e depois um golaço, né? Depois foi o Charles e depois o gol, né, o golaço do Memphis, né, o Memphis Depay, o holandês que está no Corinthians aí desde setembro e que marcou seus golzinhos aí no Corinthians nessa reta final e importantes gols, né? Corinthians de uma hora para outra desandou a marcar gols, né? O Corinthians saiu de 28 pontos, 19ª colocação, conquistando mais 28 pontos, encerrando com 56 pontos na 7ª colocação. Chegou a estar a 30 pontos atrás do São Paulo, terminou 3 pontos atrás do São Paulo, né? Uma recuperação incrível do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Depois nós tivemos o Atlético Mineiro ganhando do Atlético Paranaense, resultado que rebaixou o Atlético Paranaense e livrou o Mineiro do rebaixamento e classificou ainda o time para a Copa Sul-Americana, terminando em 12º. Depois nós tivemos o Bahia jogando contra o Atlético Goianiense e volta a Libertadores, o Bahia, depois de 3 décadas, né? Quando foi campeão em 88, 89, né? O Bahia disputou a Libertadores. Depois disso, não mais, né? Ganhou do Atlético Goianiense por 2-0, se classificou em 8º, terminou em 8º e vai a pré-Libertadores. O Flamengo empatou em 2-2 com o Vitória. O Vitória vai à Sul-Americana e o Flamengo está na Libertadores porque foi o campeão da Copa do Brasil. O Botafogo ganhou do São Paulo por 2-1 e ficou com o título do Campeonato Brasileiro, abrindo 6 pontos do segundo colocado, que foi o Palmeiras, que em casa perdeu para o Fluminense, salvando o Fluminense da segunda divisão. O Bragantino venceu o Criciúma por 5-1 e se livrou também do rebaixamento. Como subiram 2 clubes, né, paulistas na segunda divisão, São Paulo vai ter o maior número de times no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Serão 6, né? 6 já para somarem aí a Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? O Bragantino, agora vem o Santos e o Mirassol, né? Na primeira divisão. E o Bragantino que conseguiu se salvar com 5-1. Fortaleza fez 3-0 no Internacional. Já estão os 2 garantidos aí na Libertadores. O Cuiabá perdeu para o Vasco da Gama por 2-1. O Vasco vai à Copa Sul-Americana.
e o Juventude foi derrotado pelo Cruzeiro por 1-0. O Cruzeiro vai para a Sul-Americana, tentava a pré-Libertadores, mas não conseguiu. O Juventude terminou em 15º, não se classificou para nada, apenas se livrou do rebaixamento, né? O Juventude, sorte do Juventude ter vencido o jogo contra o São Paulo, né? Porque esse jogo aí o Cruzeiro ia tentar de tudo mesmo, tanto é que conseguiu a vitória lá, mas não conseguiu a vaga na pré-Libertadores. Então, classificados a Libertadores e campeão, Botafogo em primeiro terminou com 79 pontos, o Palmeiras em segundo terminou com 73, o terceiro Flamengo 70, quarto Fortaleza 68, quinto Internacional 65 e sexto São Paulo 59 pontos, estão classificados a Libertadores, fase de grupos. O Corinthians, sétimo, terminou com 56 pontos, vai à pré-Libertadores. O Bahia terminou em oitavo com 53, também vai à Libertadores. O nono, Cruzeiro, a partir daí até a 14ª colocação é a Sul-Americana, né? O nono, Cruzeiro, terminou com 52, décimo Vasco com 50, 11º Vitória 47, 12º Atlético Mineiro 47, 13º o Fluminense 46 pontos, 14º Grêmio 45 pontos, até aí os classificados à Copa Sul-Americana. E o Juventude, 15º 45 pontos, e o Bragantino 16º, apenas se livraram do rebaixamento, não se classificaram à Copa Sul-Americana. Rebaixados, 17º Atlético Paranaense 42 pontos, 18º Criciúma 38 pontos, 19º Atlético Goianiense 30 pontos e Cuiabá é o último com 30 pontos, são os rebaixados à segunda divisão. Artilheiros do campeonato, Yuri Alberto do Corinthians e Alejandro do Vitória terminaram com 15 gols. O Estevão teve ali próximo, terminou com 13 gols, o Estevão no Palmeiras, né? O Verrete do Vasco teve 12 com 11. O Pedro do Flamengo, Wesley do Internacional, Luciano do São Paulo e Rafael Veiga do Palmeiras com 10. Hulk do Atlético Mineiro, Lucas Moura do São Paulo, Flaco Lopes do Palmeiras e o Rodrigo Garro do Corinthians. E a premiação a gente vai conferir amanhã, né, nas informações de amanhã, a gente vai conferir a premiação da seleção do Brasileiro de 2024. Parabéns ao Botafogo, são poucos os botafoguenses aqui em Ponta Porã, mas tem, né? Então, os outros que estarão nos acompanhando aí nesse novo canal de informação aqui no YouTube com Ed Moreno, estão de parabéns aí, botafoguenses, campeão brasileiro de 2024. Aquele abraço e até a próxima oportunidade.